Bom, a nossa entrevista de hoje é com o Dr. Cândido Albuquerque, um dos mais conhecidos advogados cearenses, respeitados inclusive no país. Foi diretor da Faculdade de Direito e reitor ultimamente da Universidade Federal do Ceará. Doutor Cândido, eu começo perguntando se a universidade devolve à sociedade o que a sociedade dá para ela? Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com você, participando do seu programa. A gente que já convive há tanto tempo, é sempre muito bom ter espaços onde a gente possa discutir de maneira inteligente o momento político que vive o Brasil. A pergunta que você faz com relação à universidade, eu lhe diria o seguinte: as universidades federais brasileiras são responsáveis por 95% da pesquisa que é feita no Brasil. Então, ela de certa forma devolve. O problema é que as nossas universidades estão politicamente aparelhadas. Por exemplo, eu fui reitor da Universidade Federal do Ceará, mas evidentemente aquilo não foi a devolução da universidade ao mundo liberal, porque a universidade estava aparelhada. A universidade podia fazer muito mais do que ela faz. Só para lhe dar um dado, a nossa universidade foi fundada em 1954 pelo grande Antônio Martins Filho. Muito bem, fez um trabalho maravilhoso, a universidade teve grandes reitores. Quando eu assumi a universidade em 2019, 65 anos depois, a universidade tinha uma patente. E eu então, e era meu programa de administrativo, era voltar a universidade para pesquisa, inovação e empreendedorismo. Em 4 anos, eu coloquei 46 patentes dentro da universidade, contra 1 em 65 anos. Foi só foco. Eu aproximei a universidade, por exemplo, da FIEC, do CDL, do governo do estado, da prefeitura, e nós passamos a fazer pesquisas. Nós criamos o condomínio do empreendedorismo. E eu foquei muito na questão da pesquisa aplicada. Eu acho que a pesquisa ela tem que apresentar um produto que melhore a vida das pessoas, diminua as desigualdades, alivie o sofrimento das pessoas. Então, o condomínio do empreendedorismo foi isso. Então, o que eu quero mostrar com isso? É que a universidade precisa parar de olhar para o seu próprio umbigo e ver o que a sociedade, que a mantém, na verdade, quem mantém a universidade é a sociedade. O que ela está precisando? Esse foi o foco que a gente colocou lá. E o resultado foi fantástico. E nós crescemos em todos os índices. Eu saí da universidade e ela era a melhor do Norte e Nordeste. Nossa pós-graduação passou a ser a melhor do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que nós ultrapassamos o Centro-Oeste. Então, eu acho que nós podemos fazer muito na universidade. Agora, aquilo que eu disse no começo, o fato, eu sou um liberal, todo mundo sabe que eu sou um liberal, tenho profundas críticas teóricas, né, ao pensamento do Marx e tal, eu não acredito naquilo, não há um exemplo prático. Eu faço críticas teóricas e não conheço nenhum exemplo prático. E, pelo contrário, conheço, acho que o liberal mercado se regula muito bem, inclusive para combater a pobreza, que eu acho que é uma necessidade. Mas o fato de eu ter me transformado em reitor não significou que a universidade tenha passado a pensar de forma liberal, que as minhas ideias tenham sido implantadas. Porque nós aparelhamos as nossas universidades. As universidades federais são completamente aparelhadas. Eu fazia parte de uma associação de reitores, eu ia lá, eu ficava rindo, porque eu ficava imaginando como é que se criava uma uni para os reitores. Quer dizer, não se pensava no país, não se pensava no que a universidade pode fazer, principalmente, só para terminar essa primeira parte, no mundo que está dividido hoje, basicamente o mundo se divide. O mundo que produz tecnologia e o mundo que compra tecnologia. O Brasil precisa ir para esse mundo que compra tecnologia. E nós não estamos lá. A pandemia mostrou que nós importamos até luva, até máscara nós importamos. Então, esse é o que eu penso da nossa universidade. Elas são maravilhosas, as nossas universidades, mas elas podem devolver muito mais. Doutor Cândido, o aparelhamento que o senhor cita aí, de todas as universidades, umas mais, outras menos, né? Esse aparelhamento foi que lhe fez oposição na universidade, oposição desde a sua indicação até mesmo durante a sua gestão? Mas aí é preciso citar um detalhe.
Quem fez oposição quando eu fui indicado não foi a própria universidade, foram parlamentares do PT que cercaram a universidade. Quando você tem, eu tenho as fotos, o número de professores e alunos era muito pequeno. Na verdade, eram deputados que comandaram, né, foram deputados que comandaram, né, aquela resistência à minha indicação, absolutamente legal, até que a Justiça deu uma decisão dizendo que aquilo era um absurdo que eles estavam fazendo. Todas as condições legais estavam sendo cumpridas, portanto não havia o menor sentido. Quer dizer, mas isso mostra que, mesmo o presidente não sendo de esquerda, eles achavam que a universidade devia ficar fora. Quer dizer, isso mostra o aparelhamento. É disso que eu estou falando. Quer dizer, por exemplo, essa resistência que eu encontrei lá foi engraçada. Rapidamente ela se dissipou internamente. Rapidamente. Basta que se veja que na pandemia eu consegui, no Conselho, aprovar o plano de continuidade da universidade. A universidade foi a única universidade brasileira que não parou nenhum dia durante a pandemia. Nós fomos para o mundo remoto, para o mundo virtual, com a aprovação do Conselho Universitário. Quer dizer, em 6 meses, a minha oposição já era amena, eu sempre aprovei tudo dos conselhos, mas as pessoas identificavam também um propósito absolutamente voltado para a universidade. Fiz política dentro da universidade, nunca aceitei. Pelo contrário, eu tinha na minha administração pessoas reconhecidamente de pensamento de esquerda. É bom? É. Quer construir uma grande universidade? Estamos juntos, vamos trabalhar juntos. E eu sempre fiz isso. Mas a universidade está muito aparelhada, ao ponto de, repito, a principal oposição que eu enfrentei foi de parlamentares que não são da Assembleia. Basta que você veja que tem um parlamentar que a esposa é da universidade. Tudo que acontecia na universidade repercutia na Assembleia, até que eu fiz um ofício pedindo direito de resposta. Eu pedi o direito de resposta à Assembleia, para eu me defender, porque acontecia lá, a esposa levava e eu... Não tem a imunidade, né? Não, eu tenho direito, mas eu tenho um regime democrático, se estão me acusando de alguma coisa, eu tenho o direito de responder. Não, mas não lá no plenário. Sim, mas eu acho que no plenário. No plenário, acho que o direito é assim que funciona uma casa democrática, uma casa... E tá, se bem que as críticas pararam e aí tocamos a vida para frente. Eu acho que a universidade, a oposição não conseguiu impedir que a universidade crescesse. Hoje o senhor identifica nessas fotos desses protestos lá de parlamentares lá contra a indicação do senhor, porque o senhor não foi o primeiro da lista, o senhor identifica que alguns desses parlamentares aprovaram a decisão do governador Elmano de não nomear o Procurador-Geral de Justiça, o primeiro da lista? Eu identifico isso aí como uma hipocrisia, a maior hipocrisia que eu já vi, saiu até no jornal já. Eu achei aquilo um tapa na cara da sociedade. Como é que as pessoas que foram contra a minha indicação porque eu não era o primeiro da lista, nada disseram nas indicações do Tribunal de Justiça, para desembargador que não era o primeiro da lista, do Procurador-Geral de Justiça que não é o primeiro da lista. E veja bem, foram pessoas maravilhosas que foram indicadas. Isso é um demérito. Quer dizer, e aí, veja bem, a explicação que o governador Elmano disse, olha, estão querendo me tirar o direito de escolher numa lista tríplice, é o direito meu. É o direito do governador, o direito do presidente da República. Era do presidente da República e indicar quem estivesse na lista tríplice. Então, por isso que eu chamei hipocrisia e não vi nenhum desses deputados dizer nada quando não se obedeceu essa lógica atravessada, porque isso é uma lógica tonta, porque não... Se são 3 nomes, lista tríplice. Porque o governador não é fila, é lista. Tem que ter uma opção. Não é fila, é lista. Então, os 3 nomes, ele escolhe quem ele quer. O governador Elmano estava correto, é o direito dele escolher. Ele escolheu um grande procurador. Mesma coisa fez o Camilo com relação, ou fez outro, não me lembro agora, com relação à indicação do desembargador, não me lembro quem era, que foi na época, acho que foi o governador Isolda, se eu não me engano. Peço desculpa se estiver equivocado, mas enfim, foi da esquerda que indicou também sem respeitar a lista. Sem respeitar a lista, não. Usando a legalidade da lista. Então, foi isso que aconteceu. Então, isso mostra o aparelhamento. Ou seja, eu só tenho coerência, eu só exijo o cumprimento da lei quando não é em meu benefício. Quando é contrário a mim, aí eu quero que a lei...
não seja cumprida. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Eu estava dando um exemplo que eu dou muito claro, foi esse julgamento na Suprema Corte dos Estados Unidos do Trump. A Suprema Corte americana tem 9 juízes e Trump tinha indicado só 3. E ele ganhou por 9-0. E eu tive a curiosidade de ir atrás de alguns votos que eram de pessoas que reconhecidamente não gostavam dele, pessoas de um pensamento mais de esquerda e tal. E a maneira como eles defenderam o cumprimento da Constituição, eu fiquei muito feliz de ver que o direito... Porque você não faz justiça social, você não faz equilíbrio democrático sem uma Suprema Corte forte, que faça valer os pressupostos da Constituição. E eu vi naquele julgamento do Trump ali, eu fiquei muito impressionado, porque foram 9-0 e todos os juízes diziam o seguinte: é preciso que a gente faça cumprir o que está na Constituição. A Constituição é clara. Então não tem que dizer, porque ela quer dizer, ela é clara. Então está acabado. Vamos aplicar a literalidade da Constituição. E eu acho que é isso que está faltando no Brasil. Doutor Cândido, o senhor falou no Conselho de Reitores. Numa reunião de um conselho... Era a Associação dos Reitores, né? Andifes, é uma associação de reitores. Muito bem. Então, numa reunião dessa, nós temos aqui mais de uma universidade federal no estado do Ceará. Numa reunião dessa, o pensamento dos reitores das universidades federais do Ceará coincidem, eles se entendem para ter um discurso só nessa reunião, ou cada um... Não, o que acontece é o seguinte, eu estou falando da Associação dos Reitores do Brasil, são 69 universidades. Tudo bem. Assim, até o Bolsonaro, os 69 reitores eram de esquerda, vinculados a um partido político. Muito bem, a minha indagação é assim, nesse grupo de 69, nós temos aqui no Ceará a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal do Cariri, são 3. A Unilab, 3 universidades. Os 3 reitores, quando chegam num encontro desse com os outros 66, tem um pensamento homogêneo? Não, não tem. Ou parecido? Não tem. Não tem. Inclusive, por exemplo, com relação à pandemia, a única universidade que não parou foi a UFC. Era exatamente o que eu queria chegar ali. As outras pararam. Porque a informação que se tem é que a Universidade Federal do Cariri tem um semestre atrasado. Um semestre atrasado com prejuízo, uma evasão altíssima, né? Que nós não tivemos aqui. E veja bem, eu tinha a oposição aberta aqui a DUFS, né? A Associação dos Docentes da Universidade Federal. Eles queriam parar a universidade, eu fui atacado muitas vezes, inclusive com ataques pessoais, etc., xingamentos, etc. Porque por que eu não queria parar a universidade? Porque eu achava que a grande vítima seria o aluno. O aluno que fica um semestre, 2, ele não volta para a universidade. Boa parte vai embora, a evasão fica então, essa evasão na Universidade Federal do Cariri, o senhor atribui a isso a paralisação? Sim, pelo que eu tenho, não tenho dados atuais, mas na época eu me lembro que eu conversei com algumas pessoas lá, mas onde houve paralisação, e principalmente as paralisações muito demoradas, a evasão foi muito alta, a retenção também é muito alta, a repetição do curso dos alunos, isso é muito grave. Então, o que nos levou a lutar, convencer a universidade que nós não poderíamos parar, foi a necessidade de defender o interesse do aluno, porque senão você prejudica uma geração inteira. Por exemplo, a educação básica no Ceará ficou parada há muito tempo. Eu fui contra, eu discuti muito com os presidentes de sindicatos, que defendiam a paralisação, e eu fazia parte de alguns comitês, e eu dizia, não façam isso, porque o aluno é quem paga. Nós tivemos uma evasão muito grande no Ceará, muito grande. A pandemia, nós ficamos muito tempo parado, então a gente tem que pensar muito nisso. E aí é preciso tirar a ideologia desse debate. O debate aí é com relação aos fundamentos da educação. O aluno, você precisa primeiro, boa parte da evasão se dá porque o aluno não acredita na escola que ele está. Seja ela do ensino básico, seja ela do ensino superior, do curso técnico, não importa. Boa parte da evasão, se você tem uma escola que tem muita evasão, você pode ir lá e pode verificar, o aluno não está acreditando no que está estudando lá. Porque se ele acredita que ela vai mudar a sua vida, que ela vai melhorar a sua vida, o aluno ele permanece, ele acredita. Então, a gente vê, basta que você veja o seguinte, nos cursos que
tem uma demanda maior no mercado, a evasão é muito baixa. Você vai ter evasão alta nos cursos. Doutor Cândido, a propósito disso, o senhor foi diretor da Faculdade de Direito. 8 anos. O senhor é um advogado muito conceituado, respeitado, não apenas no Ceará, como também fora do Ceará. Pergunta ao senhor, o ensino que a sua faculdade ministrava enquanto o senhor era diretor, era igual ao que o senhor aprendeu quando foi aluno dessa faculdade? Eu acho que era melhor. Agora, recentemente, foi melhor, porque nós passamos a ser considerados um dos melhores. Nós ficamos entre os 5 melhores cursos do Brasil. Sim, mas você está nivelando por baixo, né? Não, nas universidades do Brasil. O senhor ainda estudou latim, né? Não, ainda não, já não peguei mais. Já não pegou mais latim, mas os seus colegas eram um muito pouco mais velhos... Os professores eram muito bons, mas foi um período em que eu acho que havia ali na década de 70, eu acho que a universidade, ela passava por um momento, a universidade como um todo, passava por um momento difícil. Eu tive grandes professores que eu tenho profunda admiração e aprendi muito com todos eles, eu tenho um carinho muito grande, mas eu acho que a própria cobrança hoje que o aluno tem com relação ao professor. Naquela época, o imediatismo, né? A pressa de... Os diretórios acadêmicos, né? Os centros acadêmicos estavam desarticulados, então, desarticulados, havia uma cobrança muito pequena. Então, eu acho que hoje o curso de Direito do Ceará sempre foi muito bom. Agora, em 2016, 2017, o curso de Direito do Brasil foi considerado um dos melhores do Brasil. Nós tínhamos a maior aprovação no Exame Unificado de Ordem do Brasil. Nossa aprovação era lá em cima. Então, foi um curso muito bom. Mas o senhor... Nós tivemos uma preocupação de atualizar o programa pedagógico do curso, né? Que era muito importante, que estava defasado, a gente atualizou. Então, é um curso, eu tenho muito orgulho da Faculdade de Direito, da faculdade que eu fiz, que era muito boa, mas principalmente da que eu ajudei a construir nas gerações posteriores, que ela se tornou melhor ainda. Doutor Cândido, por que hoje nós temos tão poucos advogados se destacando na profissão como tínhamos até bem pouco tempo? Na verdade, nós temos um número bom de advogados se destacando. O direito acabou se criando uma série de especialidades que não tinha na época. Eu acho que na época, porque o número de advogados era muito pequeno, imagine há 40 anos atrás, nós só tínhamos a Faculdade de Direito, formando aqui no Ceará. Em 73 começou a Unifor, hoje nós temos 50 cursos aqui. Então, aumentou. Nós temos 50 cursos de Direito no Ceará? Aproximadamente. Deve ser, eu não tenho certeza não, mas são muitos. Muitos mesmo. É uma quantidade. E nós temos professores para esse povo todo? De jeito nenhum. Então a formação não está boa. Não está não. Em alguns cursos aí, basta que você veja o seguinte, nós temos aí 2 milhões de bacharéis que não conseguem passar no exame da ordem. Em compensação, os da UFC passam todos. Todos. Não fica um sem passar. Então, tem uma qualidade, realmente, a UFC tem, como tem outros cursos muito bons. Eu não vou nominar os privados, porque senão eu cometeria injustiça, mas nós temos cursos privados aqui no Ceará, de universidades e centros universitários, que são excelentes, no mesmo nível da UFC. Mas o senhor estava falando antes que não tinha essa diversificação. Não havia. E o número é muito pequeno. Eu lembro que na sua área propriamente dita, no penal, nós tínhamos 3 advogados só no Ceará, né? Hoje você tem um número 3 advogados, né? Conhecidos, era um número muito pequeno, porque o número de advogados era muito pequeno. O número é muito pequeno. Hoje o número é muito grande. Hoje nós temos um número muito grande, mas temos grandes profissionais. Mas não se fala hoje em pessoas do quilate de Hernando Lima, de Jurandir Porto. Ainda vive ou mora no Piauí, né? Mora no Piauí. Tem um filho que é juiz. Juiz federal, né? O Ricardo Porto é juiz federal e o Jurandir Porto Júnior é juiz estadual. E o outro, o doutor, além do Jurandir e do Hernando, o Evaldo, que terminou conselheiro do Tribunal de Contas. Eu acho que foi procurador do Tribunal de Contas. Acho que ele não foi conselheiro. Foi conselheiro. Foi. Eu pensei que tivesse conselheiro. Eu pensei que ele tivesse sido procurador. Pois é, nós citávamos comumente esses 3 nomes, né? Bons. Valia a pena se ir a um júri para ouvi-los, né? Eles eram muito bons. Foram pessoas com quem nós aprendemos muito. Essa minha geração
deve muito a esses grandes nomes. Foram nomes que construíram uma história na advocacia muito bonita. O senhor não foi aluno do Clodoaldo Pinto? Não. Quando eu cheguei, ele já um grande nome da advocacia cearense. Grande nome. Tem obra dele ainda citada, né? Sim. Ainda hoje citado, mas tem o Olavo Oliveira também, que foi muito citado. Você tem o Mário Barata, que era um poeta, né, um pintor, e era um grande penalista também. Muito bem, falando dessas coisas de ontem, a OAB que o senhor presidiu é a mesma de hoje? Não, também foi aparelhada. Esse é o problema. A OAB está totalmente aparelhada. Aparelhada local ou nacionalmente? Local e nacionalmente, completamente aparelhada. Não tem dúvida nenhuma. E aí houve um trabalho, todo mundo lembra, algum tempo atrás, um dos dirigentes do PT, acho que em 2003, logo depois que o Lula foi eleito, havia um comando, olha, vamos tomar as representações de classe. E a OAB foi tomada. O que nós vimos há pouco tempo, nós tivemos um presidente nacional lá do Rio de Janeiro, ele nem disfarçava. Ele tinha uma postura absolutamente partidária. A OAB hoje está calada, né? Lembra da OAB do Raimundo Faoro? Qualquer ilegalidade do próprio Hernando Shoa. Do Hernando Shoa Lima. Quer dizer, qualquer coisa que acontecesse, a OAB se manifestava, independente de quem estivesse no poder. Não interessava se fosse um general, se fosse o Sarney, se fosse o mineiro lá que sucedeu o Collor, o Franco lá, enfim, eu não estou me lembrando agora. Itamar Franco. Enfim, você tinha uma OAB absolutamente vocacionada à defesa da democracia, das liberdades. Você não vê hoje. Você vê hoje uma OAB silenciosa. Silenciosa, inclusive, quando os interesses da advocacia são atacados. E claramente hoje, isso é um problema, e aí a culpa é do advogado, porque ele é que vota. A eleição aqui é direta. Então, assim, os interesses da classe estão sendo defendidos? Nós estamos defendendo? Há comprometimento político? Quando chega numa eleição de OAB, se pergunta quem é que está sendo apoiado por segmento tal e tal da política. Isso não pode acontecer. Uma eleição da OAB deve ser definida pelos advogados. E pior ainda, quando se tem no noticiário aí informação de que tem candidato pagando pelo voto, pagando anuidade atrasada. Sim. Quer dizer, outra coisa que não se admite mais é não ter a eleição eletrônica. Não faz sentido. Nos dias atuais, a OAB, primeiro, já não elege não faz eleição direta para o presidente nacional, o que é um erro. Ela defende tanto democracia e aí fica com chave. Tem um grupo que está aí há 20 anos. Há 20 anos tem um grupo fazendo com chave dentro da OAB. Precisa acabar com isso. Precisa acabar. É o mesmo grupo. Precisa acabar. E essa é uma responsabilidade dos advogados. Talvez eu quero corrigir essa expressão, com chave fica muito forte. Mas é um grupo que não está alinhado aos interesses da categoria, na minha avaliação. E eu acho que precisa mudar. O advogado precisa refletir sobre os destinos da OAB. Quer dizer, o que nós queremos da nossa OAB? Como é que nós queremos a nossa instituição? Quem é que, de fato, representa os interesses da nossa instituição? Ser presidente da ordem requer muita coragem pessoal, muita determinação pessoal. Se você for ser presidente da ordem, fique certo, você vai desagradar. Se a OAB estiver agradando o judiciário, assembleia, prefeito, governador, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Ela não pode estar agradando todo mundo. Não é possível. Ela não pode estar se equilibrando. Porque é da sua natureza defender a justiça social, a boa aplicação do direito, a liberdade. Veja bem, a questão de liberdade está se discutindo muito hoje no Brasil e a OAB está calada. Eu acho que a liberdade ela é uma consequência da democracia. Você tem que ter liberdade com responsabilidade, você fazer a crítica. A crítica é fundamental para o aperfeiçoamento das instituições. No momento em que as críticas não são mais toleradas, é porque nós não estamos numa democracia plena.
Doutor Cândido, num determinado momento eu escrevi, há alguns anos, que os cursos de direito não entendiam que ele era o curso mais importante que nós poderíamos ter na sociedade brasileira, porque era o único que formava um poder. O poder judiciário só pode existir se tiver o advogado, né? Se tiver o advogado. Porque até no quinto constitucional, né, de primeiro podia ser um médico, podia ser um engenheiro, agora não. Hoje não, né? Quer dizer, e os cursos de direito parece que não atentaram para isso. Porque para ser presidente da República pode ser um torneiro mecânico, como foi o Lula, não precisa ter formação nenhuma. Pode ser um capitão, como foi o Bolsonaro, sem ter formação nenhuma, porque capitão não tem a formação necessária para chegar às patentes maiores, né, de coronel para cima. Mas tem o curso superior, porque o curso de formação de oficiais é tudo tido bem, como curso superior. tudo bem. Mas só pode ser integrante do Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, quem é advogado. Por que não se entende isso? Por que não se admite que o curso de Direito devia ter uma cadeira de ética para evitar que a OAB fosse assim como é hoje, que o senhor está dizendo? Olha, Edson, você está fazendo uma observação aqui extremamente pertinente e uma observação que só faz quem entende de política, quem entende de democracia, de Estado, de ciência política. A formação em Direito, ela é fundamental não só porque tem um poder que é destinado aos egressos do curso de Direito, mas porque ele permeia os outros poderes também. Então vamos lá. Para ser delegado de polícia, tem que ser bacharel em Direito. Para ser do Ministério Público, importante como é hoje o Ministério Público, tem que ser formado em Direito. E com um detalhe, se eu lhe perguntar aqui agora, quem forma em medicina é o quê? Você vai me responder, é médico. Se eu perguntar quem forma em engenharia, você vai dizer engenheiro. E está certo. E se eu perguntar quem forma em direito é o quê? Ele não é nada por enquanto. Ele é só um bacharel. Ele não tem nenhuma profissão ainda. Ele só será advogado se passar no exame de ordem. Ele só será magistrado se passar no concurso, só será delegado se passar no concurso. Então, por isso, o Mangabeira Unger tem um trabalho escrito por ele, onde ele diz que a função do curso de Direito é formar um intelectual na expressão plena da palavra. Alguém com uma formação humanística, alguém que estude, não só uma abrangência grande, né? Filosofia, antropologia, sociologia, tem que ter uma formação humanística superior. Por quê? Porque é desse material que nós vamos fazer um poder e grande parte dos outros poderes. Então, eu acho que sua crítica é absolutamente correta. E mais ainda, eu agravo até a sua crítica, a facilidade com que se libera a criação de curso de direito no Brasil é uma brincadeira. Também estão fazendo agora com medicina, né? É outro, aí é outro perigo grande. Outro perigo grande, que é você ampliar. Eu acho engraçado é que, se você pegar um país como a Suíça, o número de pessoas que têm acesso ao ensino superior é bem inferior proporcionalmente ao Brasil. Estou fazendo em percentual, porque a população lá é muito menor. É menor. E aqui no Brasil... A formação técnica é muito grande, tecnológica. E não tem ninguém desempregado. Por quê? Quem vai para o curso superior vai porque está precisando daquele percentual ali de 11% com curso superior, e aí tem o curso técnico tanto, tecnológico tanto, e ou seja, você tem a cadeia produtiva, você vai ter o cara que desenha a casa, você vai ter o cara que vai construir o material para a casa e vai fazer a construção da casa. Então, e nós no Brasil não, nós falamos muito na universalização do ensino superior, e ninguém para pensar. Nos outros países houve essa universalização, é possível de fato se universalizar, porque hoje você encontra, eu participei de um debate lá em Barcelona, da Unesco, eu fui representando as universidades brasileiras, indicado pelo MEC, e lá um americano disse que no Brasil havia um número muito pequeno, o acesso à universidade era muito pequeno. Aí eu pedi a palavra e ele disse, olha, ele deu um número, estava errado o número que ele deu. Eu digo, o número desse não é menor, o número é só tanto.
mas no seu país é menor, na Suíça é menor. E se você tem uma ideia, no Brasil nós fabricamos, eu dizendo lá para o americano, nós fabricamos os melhores aviões do mundo, inclusive melhor do que o de vocês da Boeing. Mas tem engenheiro no Brasil dirigindo o Uber, porque não tem mercado para ele, porque está se formando engenheiro demais. Então nós não precisamos mais de quantidade, nós precisamos de qualidade. Quer dizer, você não precisa formar alguém direito para ir dirigir Uber, não precisa. Você precisa para outras atividades. Quer dizer, o que o nosso mercado está precisando? Como é que você explica hoje que quase 2 milhões de bacharéis não passam no exame da ordem? Tem uma coisa errada. Tem claramente uma coisa errada. Quer dizer, e nós temos hoje, eu tenho visto isso aí, se fala muito em ampliar o ensino superior, e eu pergunto, e o ensino tecnológico, ensino técnico? Porque nós vamos precisar desses técnicos. Nós precisamos. Os institutos federais hoje têm muitos bacharelados, que eu acho que devia estar mais voltado para os cursos técnicos. É fundamental ter curso técnico. Basta você olhar o desenho de um país como Suécia, Suíça, Alemanha, Estados Unidos, França. Basta você olhar. É um desenho, porque senão você vai formar um bacharel que não vai ter o que fazer. Ele vai ser desviado de função. Quando muito descer para fazer o trabalho do técnico, né? Quando muito vai descer para fazer o trabalho técnico e não fará bem feito, porque ele não foi formado para ser técnico. Foi formado para isso. A formação do técnico não é inferior à do nível superior, não. Ela tem suas especialidades. Né? Tocando, mas o senhor não fez referência à questão da ética. Eu acho que na sociedade que nós estamos vivendo hoje, nós chegamos a essa situação que todos nós sabemos que nós vivemos uma situação, experimentamos um momento difícil, né? Acho que se fala muito aí de moral e de ética, mas se exerce muito essas duas coisas, né? Não seria interessante o advogado também ter uma cadeira lá de ética para dizer, olha, você é advogado, não pode chegar fazendo propostas indecorosas ao juiz, não pode fazer promessas falaciosas, enganosas ao seu cliente. Sem dúvida, não é só porque isso, é muito não. fácil, hoje você chega no escritório e o cara diz, não, isso aqui é coisa fácil, nós ganhamos, e não é fácil. Mas isso não vale só para o advogado, não. Sim, mas vale especialmente para ele, vale para todos. especialmente para ele, porque a carreira dele é muito mais abrangente. Né? Eu concordo plenamente. Eu acho que tem que ter uma formação melhor, a formação da ética, etc. O Brasil vive um conflito. Eu acho que nós temos que ter cadeiras de ética, mais cadeiras de filosofia, sociologia, antropologia. Eu acho que o bacharel em direito tem que compreender o ser humano. Precisa compreender. Para ele poder compreender o fenômeno político do país, o fenômeno comercial, industrial. Para isso, o advogado tem que ter uma formação humanística muito mais ampla. É o que o Mangabeira diz, né? Você tem que formar um intelectual capaz de compreender as vicissitudes da vida, a complexidade da vida. Eu acho que o senhor tem toda a razão aí, mas eu insisto na questão da ética, porque eu sei que vê assim, poxa, como é que um juiz federal, o sujeito é aprovado num dos concursos mais difíceis do país, e aí, daqui a pouco é preso porque vendia sentença? Isso é muito grave, né? Isso é muito triste, embora a gente veja o seguinte... Advogado levando droga para atender o cliente dele no presídio. E como a gente teve aqui aquela operação 150, havia um grupo de advogados envolvido com um grupo de magistrados, isso é lamentável. Então eu acho se ele tivesse estudado alguma coisa sobre ética, talvez ele podia até não ser ético como deveria ser. Mas não seria tão banal, não seria tão venal, não seria tão... leniente com as ilegalidades. Eu acho que o Brasil vive um momento muito difícil. Um momento difícil. Primeiro porque o Brasil está um país dividido. O Brasil está em conflito. O Brasil precisa ser pacificado. Precisa acabar com essa história dos nós e eles. Nós contra eles contra nós. Precisa acabar. O Brasil está... E hoje nós temos 2 líderes políticos que alimentam esse nós contra eles. E eu acho que a população não pode entrar nisso. A população não tem que entrar. Eu acho que nós temos que pensar num Brasil. É preciso que a gente pacifique o Brasil. É preciso que surja uma mensagem de pacificação do país para que a gente busque o bem comum. Eu não preciso pensar politicamente como você, Edson, para que a gente possa construir junto um país melhor.
Não é preciso isso. E aqui, assim, a gente tem a ideia hoje no Brasil, talvez por falta mesmo de ética, por falta de uma formação política mais adequada. Hoje você não tem adversário político, você tem inimigo político. As pessoas se xingam, as pessoas se agridem politicamente, não há diálogo. Você acusa, normalmente você, ao invés de o que se vê nos debates, e a rede social, ela ampliou muito a participação das pessoas. Todo mundo hoje se acha no direito de criar um grupo, bota um monte de gente lá dentro e começa a discutir política. E cada um bate como quer. E a gente tem que começar a pensar o seguinte, olha, o brasileiro tem muita história de dizer, rapaz, os políticos brasileiros são isso, os políticos são aquilo. E o eleitor, que está botando o cara lá? Vamos começar a pensar nisso. E nós, eleitores? Eu acho engraçado aqui, se você perguntar em quem a pessoa votou para deputado estadual, para deputado federal, 2 anos depois da eleição, mais de 50% não lembra, como se aquilo não fosse importante. Quer dizer, isso está dentro da baixa formação política brasileira. Eu agora tenho um propósito, ninguém me peça, eu não voto mais em ninguém por amizade, eu não voto. Não há possibilidade. Eu quero saber o que a pessoa construiu, o que a pessoa fez. Porque o que a gente vê é que o erro está nosso. Nós estamos tolerando nesse país coisas que não eram para ser toleradas. Mas é porque nós não pensamos o país lá atrás. E se começarmos a pensar o país agora assim, como o senhor está fazendo, está dizendo, nós ainda vamos demorar muitos anos para chegarmos a alcançarmos um país melhor. Veja bem, o país está dividido, o senhor afirmou, e é verdade, o país está dividido. Mas dividido por 2 importantes lideranças intelectuais, lideranças morais, lideranças que realmente possam nos estimular, nos conduzir a apoiar. Nós estamos. Não estamos. Eu acho que o Brasil falta uma mensagem de reconstrução que passa por uma reconciliação política do país. Essa ideia desse antagonismo eu vivi muito claramente. Mas tudo bem, doutor. Tudo bem, dentro da universidade, por exemplo, eu vivi muito isso. A ideia era boa, as pessoas até apoiavam, mas você via claramente que as pessoas faziam aquilo porque... Com má vontade. Com má vontade. Então, nós precisamos educar as pessoas como? Por exemplo, eu acho que a universidade poderia dar uma grande contribuição nesse caminho. Por quê? Então, a universidade poderia ter lá os seus professores, os pensadores da universidade, que pensam, por exemplo, sobre economia. Então, vamos dizer ao brasileiro qual é a realidade do país. Eu acho que sim, esse é o papel da universidade. Vai lá na medicina, os grandes professores, os médicos, tem lá, olha, esse caminho que nós estamos seguindo aqui para a medicina não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Nós não estamos formando médicos como formávamos antes, que você chegava no consultório médico, ou ele chegava na sua casa e lhe apalpava e dizia qual era a doença. A clínica médica, né? Exatamente. A clínica era soberana. Hoje você vai a um consultório e ele conversa, lhe pergunta 2 ou 3 coisas, em 10 minutos lhe dá um catatal de pedido de exames. Mas então, os médicos poderiam vir a público e dizer, olha, a sociedade precisa estar atento para isso. Não deve estar cobrando escola de medicina, deve estar cobrando qualidade na formação dos profissionais. Mas você veja como é que o Brasil está. Nós tivemos uma pandemia, uma crise sanitária sem precedentes, e ela foi politizada. Você imagine que determinadas pesquisas na universidade eu tive que autorizar como reitor porque havia uma acusação. Por exemplo, ninguém sabia qual era o tratamento, mas os médicos que tentaram pesquisar hidroxicloroquina, ivermectina, eram acusados de negacionistas. Quando, na verdade, é uma pesquisa, a pesquisa não tem... Ninguém sabia para onde ir, qualquer iniciativa era válida. Mas aí se politizou, e se politizou de todos os lados, não estou dizendo que foi só um lado, não. Quer dizer, se falou na ciência para criticar a ciência.
Mas os Se cientistas, pregou o ódio, mas os em nome cientistas, da os paz. cientistas não vieram a público para dizer, olha, esse estudo aqui não tem uma conclusão. Nós podemos aproveitar uma parte dele, incluindo essa outra. É a omissão, a nossa omissão. Mas não havia espaço para isso. Eu acompanhei de perto, isso não me atingiu diretamente, porque eu não sou da área de saúde, mas acompanhei como reitor e eu ficava muito aflito, porque eu via que usava-se o nome da ciência para combater a ciência. Ninguém sabia para que lado ia. Eu acho que todas as alternativas, todas as pesquisas como alternativa eram válidas. Cada médico tinha liberdade, devia ter liberdade, porque nós não tínhamos um protocolo, não havia um protocolo. Até hoje está se discutindo isso. Mas o que eu quero dizer é que, veja o nível de politização equivocada que nós estamos cometendo. Quer dizer, o país está deflagrado, o país precisa ser reconciliado, precisa aparecer alguém para conciliar o país. O país precisa disso. É uma necessidade que o Brasil se reconcilie. Que o povo brasileiro se reconcilie. É indispensável isso. Nós não podemos continuar de um país grande como o Brasil, um país rico, um país onde tudo que se planta dá. E nesse país se tem uma miséria que se tem. Como explicar isso? Olha, você pega o PISA, que é uma pesquisa internacional de organizações privadas sobre a educação, veja a posição que o Brasil está. Como é que você pode querer desenvolver um país que a educação é de péssima qualidade? Educação pública, porque a privada é muito boa. Isso você cria, olha a diferença social, o fosso social que você cria. Você tem uma elite financeira que para os filhos tem bons colégios privados e, portanto, eles vão para as universidades públicas, que são as melhores, e você tem as pessoas de baixa renda que estão na escola pública, que, segundo o PISA mostra, é de péssima qualidade. Para chegar na universidade privada, precisa ter ajuda. Ele vai para a universidade privada com financiamento que ele vai ter que pagar depois. Você está entendendo? Então, eu acho, outro dia eu vi uma entrevista do presidente Lula, ele dizendo que ninguém tinha levado a educação a sério no país. E eu fiquei me perguntando, mas ele teve dois mandatos. O partido dele teve, e ele recentemente disse que ninguém tinha pensado na educação seriamente. Não sei se você viu essa entrevista dele, muito recente. E eu fiquei me perguntando, gente, pelo amor de Deus. Porque esse é o caminho que nós precisamos buscar. Eu acho que na hora que nós tivermos uma educação de qualidade, a desigualdade social, mas basicamente a pobreza, a miséria será combatida de maneira eficiente. É a maneira mais fácil de você combater a miséria é dando educação. Mas nós só podemos melhorar isso, alcançarmos esse patamar, se nós começarmos logo. E, quando eu digo nós, somos todos nós. Somos todos nós. A universidade, eu insisto na universidade, porque a universidade é a cabeça pensante. A universidade é a cabeça pensante. Esses projetos deveriam ser, se não gerados, pelo menos formatados e executados no âmbito universitário. E não só isso, não só formatado e executado, e fiscalizado. Fiscalizado também, concordo. Fiscalizado, concordo. Muito fiscalizado. Porque se diz, nós temos aqui um discurso nosso aqui, que a nossa educação pública está melhorando. Mas melhorando como? Melhorando como? Eu não vejo isso. Melhorando como se o seu filho não está na escola pública? Não tem. Se o filho do vereador de Fortaleza não está na escola pública, do deputado estadual, do governo não está na escola pública, do ministro da educação não está na escola pública. Ninguém bota na escola pública. Então nós podemos aqui, de repente dessa campanha, nós podemos aqui na TV da Transparência, pedir para as pessoas, pergunte ao seu vereador, do vereador em que você vai votar, se o filho dele estuda na escola pública. Pergunte ao seu filho se ele tem um colega na sala de aula dele ou no colégio dele que seja filho de vereador, de deputado, de governador. Então, a gente precisa fazer essa provocação. O programa que tem na TV Cultura, provocação, provocar as pessoas para ver se elas se animam, saem dessa letargia e digam, não, pô, por quê? Por que o meu filho tem que estudar na escola pública só porque eu não tenho dinheiro e o do outro tem? Eu acho que todos deviam ter
estudar na escola pública, e a escola pública devia ser de qualidade. E a escola pública já foi de qualidade Já aqui. foi. Eu estudei o Liceu do Ceará, eu o Liceu do estudei. Ceará, exemplo. A escola... Na década de 70, a escola pública, o ensino médio na escola pública era muito bom. Na década de 70. Não está muito longe, não. A escola pública foi desmanchada. O ensino médio foi desmanchado na década de 80, 90. Foi desmanchado. Mas eu estudei, por exemplo, em Teresina, eu sou piauiense, estudei em Teresina no colégio público, Colégio São Francisco de Assis. Colégio maravilhoso, colégio público. Mantido era dos padres, mantido pelo governo. O governo do estado era que bancava, então pagava para estudar. Eu fiz o primário, o ginásio. A escola normal aqui é o Liceu do Ceará e vários outros colégios aqui, públicos. São de qualidade. Os alunos saíram de lá para a universidade direto. Esse é o caminho. Mas eu não vejo, no momento, um projeto de resgate da escola pública, do ensino básico público. Mas nós podemos iniciar esse movimento. Precisa ser. Nós podemos iniciar esse movimento. Isso precisa fazer. Vamos chamar a universidade para dizer, olha, por que a escola pública não é boa? Aí a pergunta... Se ela tem bons professores, porque temos professores da escola pública ensinando na escola privada. A pergunta que tem assim, quais são as pesquisas, que eu estimulei muito isso, que a universidade tem com relação à evasão e à retenção escolar na escola pública? Essa é a primeira pergunta que tem que fazer a universidade. Eu estimulei muito que isso acontecesse, porque nós precisamos identificar os problemas para que a gente possa... Porque não basta você pensar no seguinte, nós vamos aumentar, dobrar, triplicar o salário do professor. Isso é importante, claro que é importante. Mas é importante também ter um programa pedagógico, como a Coreia fez. A Coreia do Sul fez um projeto em que em 4 anos o aluno tinha que saber ler, escrever, interpretar um texto de média complexidade e fazer as 4 operações com números fracionários. Então, isso é um projeto, ou seja, eu preciso chegar com um aluno no 4º ano e ele precisa ser capaz de interpretar um texto de média complexidade e fazer contas com números não inteiros. Que dê um projeto dessa ordem. Não basta você dizer, eu vou dar uma bolsa para o aluno terminar, porque ele vai terminar, mas não vai saber. Você precisa ter metas e ter que ter governança de acompanhamento. O que está faltando? Porque o que um nosso aluno... Eu outro dia tive com o embaixador, um embaixador da Finlândia, e ele orgulhoso dizendo que a pesquisa do PISA tinha apontado que o melhor 5º ano do mundo é o da Finlândia. E eu achei aquilo super engraçado. Porque se ele tem o melhor 5º ano, é porque o 4º ano é muito bom e o 6º ano é muito bom. Então ele pegou no meio ali. Então é escola de extrema qualidade. Óbvio que tem uma de qualidade. Você pega o negócio no meio e tem o melhor, você só consegue chegar no 5º ano com o melhor curso se você tiver o 1º, 2º, 3º, 4º muito bons para poder no 5º. E ninguém sai do 5º do melhor e vai chegar no 10º, no 8º semestre, sem estar no 8º, por exemplo. Eu acho que o senhor tem razão em dizer que nós precisamos de um projeto, entendeu? De uma boa execução, de uma boa fiscalização. Concordo plenamente. Mas é preciso que nós nos envolvamos, nós, sociedade em geral, nos envolvamos nisso. Se não nos envolvermos, ele não vai para frente. É mais um projeto que vai para a gaveta. O problema é que o brasileiro vira e diz, eu não gosto de política. Quando o homem de bem não gosta de política, ele abre espaço para o cidadão ruim. O brasileiro tem que ter consciência de que participar da política não é uma opção. É uma obrigação. E participar da política, como eleitor mesmo. Não significa dizer que obrigatoriamente ele tem que ser candidato a algum cargo. O papel do eleitor é muito importante. Agora, o Brasil vive uma cegueira ideológica muito... Mas quando nós mudarmos esse discurso, quando nós sairmos do discurso para a prática, vamos discutir política mesmo, outras pessoas se sentirão estimuladas e virão discutir política. Sim. Aí se muda. A gente tem que dar o primeiro passo. Tem que ter espaço para isso. Eu quero dizer... O que você está fazendo aqui, por exemplo, essa provocação, esse estímulo, né, da TV Transparência é fundamental, porque precisa de espaço. Porque nós temos um espaço que eu considero extremamente desqualificado, que é
a mídia social. A mídia social não tem controle. É difícil. Eu faço parte de uma série de grupos aí que eu vejo ali no. Mas nós não podemos esperar. Nós não podemos esperar qualidade neste mundo, né? O Humberto Eco já dizia lá, o que ele dizia? Você estava numa mesa, não é? Então, nós não podemos esperar muita coisa, que não temos, não é? O Humberto Eco tinha razão. Exatamente. Há quantos anos ele disse isso, né? Que era o Humberto Eco, foi um dos maiores intelectuais, né? Ele morreu há pouco tempo, né? Eu acho que o Humberto Eco, ao lado do Thomas Sowell, eram os dois intelectuais que pensavam o mundo. Eles pensavam, eles eram pensadores, né? Doutor Cândido, muito obrigado pela essa entrevista. Eu gostaria muito que o senhor pudesse vir aqui mais algumas vezes e estimulassem as pessoas na universidade a discutir os assuntos. Nós abriremos espaço para discutir os assuntos. Não discutir os assuntos de interesse da sociedade, discutir os assuntos da educação, da saúde, da segurança. Nós vivemos hoje num mundo que não podemos sair de casa, inseguros. É verdade. E da justiça, eu tenho conversado essa semana com alguns líderes aqui do comércio, da indústria, né? FIEC, CDL, FEComércio, tenho conversado com os 3 presidentes. Nós estamos fazendo na Faculdade de Direito um congresso sobre métodos alternativos de solução de conflitos. De uma maneira geral é isso. Métodos alternativos de solução de conflitos. Mediação, conciliação. Isso o Tribunal de Justiça insiste em fazer isso aqui, né? E tem que fazer, tem que aperfeiçoar. Nós não podemos esperar que toda decisão, todo conflito seja resolvido pelo Poder Judiciário. O Judiciário não vai dar conta disso, não vai dar conta. Então, assim, eu acho que são esse papel que a universidade tem que fazer. Eu acho que a Faculdade de Direito está fazendo isso muito bem agora. Eu acho que é dia 7 e 8 que vai ter esse congresso. E é mostrar, por exemplo, a sociedade pode resolver parte dos seus conflitos através da conciliação, da mediação, da arbitragem. E eu estou convocando, conversei com os 3 presidentes, com o Assis, com o Ricardo, com o Gastão, da necessidade do envolvimento deles num projeto como esse. A universidade está capitaneando, mas é importante que as instituições de classe participem. Então, é preciso ter esse diálogo, que eu acho que é fundamental, está aí. Você vai aliviar o Poder Judiciário para julgar outras coisas e pequenos problemas serão resolvidos, por exemplo, na mediação, na conciliação. E tirar um dos motivos da alegação dos juízes que estão empanturrados no trabalho, né? O que é verdade, o que não deixa de ser verdade. Então, eu tenho procurado isso. Esse final de semana, por exemplo, eu conversei com os 3, eu acho que nós temos que buscar essas alternativas em várias áreas, na saúde. Quer dizer, eu deixei na universidade um projeto de telemedicina que é muito importante. Eu espero que ele tenha continuidade, para que você tenha o médico lá do interior, ele possa atender o paciente lá, assistido por um especialista. Não, isso a telemedicina pode fazer. E nós deixamos é o futuro, isso, né? É o futuro. O futuro iminente, nós estamos deixando, eu conversei agora com uns médicos suíços, em uma reunião que eu tive lá no Rio, e eles mostrando que eles funcionam isso, por exemplo, na parte de radiologia, eles fazem muito isso. Quer dizer, você tem a possibilidade, porque a comunicação está muito fácil, você tem a possibilidade. Doutor Cândido, muito obrigado. Eu queria lhe agradecer a oportunidade de estar aqui, estarei sempre à disposição, foi um momento maravilhoso, muito importante. Muito obrigado. Obrigado.